ka amaharani kamitsumarimasu. Kamorogi kamoro mino mikoto mochite. Some mioya kamu izanagi no mikoto. Sokoshi no himoka no tachihana no odo no ahagi harani misogi hara itamo toki ni narimasero hara ido no okami tachi moro moro no magagoto sumike gareo Harai tamai kiyome tamai tomo sukoto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kamitachi tomoni Ame no fuchikoma no mimi furita tete Kikoshi meseto Kashikomi moma osu Miroku mikami Mamori tamae saki hae tamae Miroku mikami Mamori tamae saki hae tamae Nishiano mikami Mamori tamae saki hae tamae Meishia no mikami Mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Kudai kokuten Mamori tamae saki hae tamae Miro kudai kokuten Mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase
Boa tarde a todos. Ensinamento de hoje: atitude para trabalhar como instrumento de Deus. Deixe-me apontar um fato importante para o qual você deve estar atento. Onde existir vaidade, o poder do jorei enfraquecerá pouco a pouco. Aqueles que terminaram recentemente o curso e ainda não estão convencidos de que poderão ser verdadeiros instrumentos da luz divina, frequentemente alcançam resultados notáveis. Se por acaso esses resultados não os fizerem agradecidos, procurando razões para falsos orgulhos, pensando agora sou realmente bom, ficarão surpreendidos ao notar que a sua capacidade de tornar-se-á mais fraca. Embora seja bom termos confiança em nós próprios, da mesma maneira como confiamos em Deus. O importante é lembrar sempre que somos apenas instrumentos de Deus no seu programa da luz divina. Se um indivíduo influente, um homem de alto status social, vier receber jorei, não podemos nos impressionar com a sua posição, porque a força será enfraquecida. Todos os seres humanos têm máculas e precisam ser iluminados pela luz de Deus. Nós canalizamos a luz de Deus para ajudá-los. Para essa realização, nossas mentes deveriam estar livres de quaisquer influências humanas e deveríamos iluminar a todos com o mesmo grau de humildade. Quando você vê esse título aqui, atitude para trabalhar como instrumento de Deus, a primeira coisa que vem à mente é a humildade. E saber que você é só um instrumento de Deus para cumprir a missão aqui na Terra. Muitas vezes as pessoas se desviam totalmente do caminho da verdade, pregam, isso independente de qualquer religião, pregam, são pregadores, ou dizem que teve um chamado e vai renunciar a tudo para poder seguir o caminho da fé. E com o tempo, esse sentimento inicial se perde e é trocado por aquele que exige o reconhecimento, né? E quer ser a pessoa mais importante na igreja, a pessoa mais importante na fé da vida das pessoas. Ela quer ser mais do que Deus. Se for católico ou cristão, mais que Cristo. Se for messiânico, mais que Meixo Sama. Se for budista, mais que Buda, e assim vai. E realmente a gente, cada dia que passa, nós vemos mais e mais pessoas se distanciando da verdade. Muitas vezes querendo demonstrar aquilo que não é, querendo impor, ou melhor, querendo dar orientações. Vamos falar no universo messiânico. Orienta as pessoas com coisas que ela jamais, como se ela tivesse feito alguma vez, com uma convicção que ela não tem. E nós temos que tomar um cuidado muito grande de, ao orientarmos alguém sobre o servir, nós temos que ter a consciência que nós temos que ser espelhos também da nossa orientação. Se a orientação é baseada somente em ensinamentos de Meixo Sama, então nós também temos que ser espelhos nesse sentido. E muitas vezes, no caminho da fé, nós somos provados em várias situações de doença, miséria e conflito, para que você seja preparado para cumprir a sua missão no futuro, para ter força na palavra, força na orientação, porque você já vivenciou e sabe como é a dor, sabe como é a perda, sabe como é a raiva, sabe como é a tristeza. Então você vai ter força na palavra para poder orientar. E tirar realmente lições do sofrimento, talvez seja a parte mais difícil. Porque normalmente, ao invés de você ter gratidão pela purificação, normalmente você tem revolta ou raiva de Deus, dizendo-se injustiçado ou abandonado na fé. Então, nesse ponto todo, nós temos que entender que em toda e qualquer situação é Deus e Meixo Sama que estão nos treinando para algo maior. É claro que muitas vezes você tenta se repetir isso várias vezes na sua missão para tentar até se convencer, né? E você fala, pô Deus, mas dá um tempo aí que é difícil pra caramba, até para você acreditar no que você está falando, né? Mas é um modo de você ganhar força para poder superar essa purificação, né? E dentro desse processo todo de busca, de você tentar entender por que tem que sofrer tanto, por que temos que vivenciar, vamos dizer assim, situações de dor e de perda financeira ou de conflitos,
sendo que você se devotou a seguir um caminho da fé, né? Normalmente você deveria viver num estado diferente, num estágio diferente, de felicidade. Já estou totalmente devotado a Deus, então eu vou viver sempre em plenitude, né? Em harmonia, zen, tudo em paz. E pelo contrário, você só se lasca. Sim. Então, mas assim, dentro dessa visão, deveria ser o contrário, né? A mesma coisa que você vai virar padre ou vai virar freira, ou mosteiro, se for um monge, sei lá. Eu vou me recolher, eu não vou ter convívio com o mundo, vamos colocar assim. Então eu vou me isolar, eu vou viver para Deus. Mas para você viver para Deus, você tem que viver no mundo. E para viver para Deus, você tem que conviver com o homem. E muitas vezes as pessoas se revoltam na sociedade, se revoltam, não quero mais conviver com o homem, perder a esperança no homem. Mas para você entender isso, você tem que entender que se você está servindo a Deus, o seu convívio é diário e constante com o homem. Não tem como fugir, né? Eu terminei de ler o meu tesouro, né? Agora é a fase dos estudos. E dentro desse ensinamento que estava vendo agora, eu achei uma aula maravilhosa. Eu quero até ler para vocês entenderem um pouco do que é isso, né? Quero ser salvo, quero receber graças, quero receber a proteção divina. Há momentos em que, levados pela nossa fraqueza, embora não expressemos nosso desejo com palavras, não conseguimos deixar de clamar intimamente pelo recebimento de graças. Veja, o que eu vou ler aqui tem tudo a ver com esse ensinamento, né? Eu também tive uma época assim. No início do meu servir, durante certo espaço de tempo, não fui abençoado com bens materiais, nem com o elemento humano. E inúmeras vezes formulei aqueles desejos ardentes. Eu não tinha sorte, nem encontrava pessoas sinceras ou que pudessem dedicar. Foi um tempo em que eu vivia melancólico, sozinho. Procurava me esforçar, mas me impacientava. E quando julgava ter encontrado a pessoa indicada, ironicamente ela me respondia: não sinto necessidade de religião, ou não sinto nada, mesmo recebendo jorei. Eram pessoas frias em matéria de religião, que ainda precisavam esperar muito pelo tempo certo. Ou pessoas fanáticas, que não se importando em criar mal-entendidos entre familiares, queriam apenas a sua própria salvação. De qualquer maneira, eu não tinha permissão de encontrar elementos que pudessem me ajudar. Tem tudo a ver com o instrumento, não tem? Em casos como esses, Meixo Sama diz que devemos aguardar o momento certo com paciência e firme confiança, não dando preferência a determinada pessoa, só porque é um fiel ardoroso. Diz também que não podemos rejeitar ninguém, mas que não podemos insistir, nem vacilar ou desanimar. Portanto, é muito complicado. O importante é experimentarmos os sofrimentos e as dificuldades do servir, e com isso elevarmos o nosso espírito, obtendo através disso o alimento da fé. Isso aqui é profundo. Elevação espiritual significa transformação do sofrimento em alegria, mudança do pensamento egocêntrico em pensamento centralizado em Deus. Tudo a ver com o ensinamento. Como somos seres humanos possuidores de fortes desejos instintivos, é impossível compreendermos mais do que isso. Nesse sentido, à proporção que elevamos o nosso espírito, somos favorecidos com bens materiais e com elementos humanos que antes era difícil conseguir. Infalivelmente, somos agraciados com pessoas que têm amor altruísta. Isso é realmente um mistério. Deus tem tudo preparado. Por minha própria experiência, posso dizer que as pessoas que nos são concedidas nessas circunstâncias são sinceras, não nos dão trabalho, não precisam ser ensinadas. Comunicamos-nos através dos nossos sentimentos. As pessoas sinceras têm compreensão rápida. É como diz o ditado: escutar uma e entender 10. Portanto, além de não darem trabalho, podemos contar com a sua ajuda, e com elas podemos repartir sofrimentos e alegrias. Quando conseguimos ainda que apenas um elemento desses, o nosso caminho se ilumina. Meixo Sama diz que ele vai nos conduzir ao nível mais elevado da fé, e que por maiores que sejam os nossos sofrimentos e tristezas,
devemos transpor essa fase recebendo-a com um aprimoramento ou como um degrau para atingi-lo. Enfim, antes de esperarmos que a graça nos seja concedida, é essencial que nos aprimoremos. Quanto mais abaixo estivermos da situação em que gostaríamos de estar, mais esforço devemos fazer para nos tornarmos pessoas sinceras. Não tem a ver? É interessante que mostra assim, todas as dificuldades que nós possamos estar passando na nossa fé, no nosso dia a dia, no nosso servir, esse reverendo também viveu. Então é como se nós estivéssemos lendo o que nós estamos vivendo. Então, na realidade, nós temos que mudar o quê? O nosso sono. Ao orarmos de manhã, ao virmos para a igreja dedicar, nós temos que criar essa consciência de que, Mexicana, por favor, me mande pessoas que queiram servir. Me mande pessoas sinceras, que queiram se devotar a essa obra. E realmente começamos como ele fala, muita coisa não precisa nem ser ensinada. A pessoa já vem pronta, né? E isso é fato, isso é verdade. A pessoa já vem pronta, você vai dar um pouco de doutrina para ela, o resto ela vai desenvolver facilmente. Então nós temos que o quê? Nos focar nesse sentido, buscarmos elevação espiritual tal que tudo aquilo que a gente necessite vai chegar no tempo certo. Hoje, às vezes, nós conversamos com alguns ministros em outros locais, eles falam, poxa, eu não sei o que aconteceu, a frequência caiu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E muitas vezes a coisa acontece porque perde-se o foco. Eu conversei com a ministra Sandra semana passada e falei para ela, ela estava só preocupada, eu disse, porque a igreja tem que ter cara de igreja. Quando você sai do foco, tudo que é terceiros fica mais importante do que a linha mestra. A igreja aqui, na arte do jorei, qual que é o ponto-chave, o ponto vital do nosso servir? É o jorei, não é? Estudar ensinamento. Não tem outra coisa. Né? Nós, através dessa mudança que tivemos no mês passado, esse mês, né? Mês passado, voltamos à nossa origem, que é a fé. Não tem que se preocupar com bazar, não tem que se preocupar com cantina, não tem que se preocupar com nada disso. Temos que nos preocupar com elemento humano, com pessoas. Pessoas são salvas, cantinas não. Pessoas são salvas, lojas não. Né? Pessoas sendo salvas, cantinas, lojas, mercados, restaurantes, tudo se salva. Não é? Nós estávamos agindo do modo errado. Lógico que a intenção não era essa, mas o sentimento estava errado. Então, quando você volta para o centro, como eu falei, é um mês para poder a espiritualidade começar a se assentar de novo e tomar posse, e tomar seu local. Esse mês de outubro agora nós pintaremos a igreja, para renová-la novamente. Então vai começar uma nova etapa. O mês de setembro já está acabando. Temos 3 meses até dezembro. 3 meses. O que pode acontecer em 3 meses? Graças maravilhosas. Uma outra tristeza, mas isso passa. O importante são as graças que virão. Agora há pouco eu estava conversando com a moça, com a membro nossa lá de Recife. De manhã estava desesperada, que estava esperando uma resposta de um consulado. E ela pediu para fazer oração. Eu falei, então você ora aí, que nós vamos orar aqui 9 horas, então eu mentalizo aqui, você mentaliza daí. Agora há pouco eu mandei um material para ela sobre como o Bispo Samuel orientou o reverendo Adik e o reverendo Higuchi a como fazer difusão nos Estados Unidos. Né? E mandei para ela, falou, vou parar tudo para ler isso agora, quem sabe a resposta para mim esteja nesse material. Ela terminou de ler e recebeu um e-mail. Chegou um e-mail para ela com que os vistos já tinham sido emitidos. Qual é o segredo? Ela até brincou, eita, reza forte. A reza é forte por quê? Porque o sentimento está correto. O dela pediu para mim, nós oramos de manhã. Tem algum outro interesse nisso? Não. É confiar. Muitas pessoas que ficam sofrendo, quebrando a cabeça, porque não confia, não manda pedido de oração, acha que pode resolver tudo de acordo com a sua vontade, e só quebra a cabeça. Eu entendo até pessoas assim, porque eu também já fui assim. Né? Então quando você é meio cabeça dura, você acha que tem as respostas para tudo. Mas a vida vai te ensinando. Quanto mais teimoso você é, mais a paulada é doída.
Quanto mais maleável você é, também a paulada é doída, porque tem que ter bom senso. Você não pode ser Maria vai com as outras. Né? Ser maleável significa adaptar-se às situações e ter noção de até onde você pode ir. Não significa ser Maria vai com as outras. Para não criar conflito, vamos fazer. Para não criar mágoa, tá bom. Você vai se anulando, você se ferra, se afunda. Né? Então, em tudo que há extremos, é problema. Bicho Sama tem uma frase interessante. Bicho Sama fala que ele era do neto, quer ver? Ele fala uma coisa muito interessante. Bicho Sama dizia assim, ele disse assim para esse reverendo uma vez. Assim, com sentimento de culpa, eu disse que a Bicho Sama que nós precisávamos nos esforçar mais, pois a difusão não estava progredindo como esperávamos. Ao que Bicho Sama acrescentou: o que fazer? As pessoas da atualidade, embora amanhã já tenha terminado e se esteja em plena tarde, acham melhor manter fechadas as persianas da sala. Aliás, se abrirem as persianas, essas pessoas ficarão ofuscadas, não é? Pela luz. Também me irrito quando recebo pressões. Atualmente, ou quando encontro obstáculos, mas o meu aprimoramento atualmente é dominar a precipitação. A longo prazo, isto é, mais rápido, embora pareça demorado demais. No que eu faço não existem erros, nem retrocessos, ao contrário, daquilo que acontece na sociedade, aí não obstante a aparente rapidez, há frequentes retrocessos, descontados os quais, vemos que quase não houve progresso. Olhe, eu também tenho orgulho. Foram palavras realmente serenas, mas ao ver que Meixo Sama dera folga aos dedicantes, numa situação que aconteceu, com grande prazer, dizendo que Deus lhe concedera descanso, e ao observar a figura tranquila de Meixo Sama, que era tão atarefado, percebi que havia entendido melhor o significado do aprimoramento de dominar a precipitação. Paciência. Respeitar o tempo. E respeitar o limite das pessoas, sem querer impor a nossa vontade. Né? Nisso aqui que ele cita de Meixo Sama, muitas vezes no passado eu queria fazer tudo. Eu não tinha paciência de esperar as pessoas fazerem. Principalmente quando eu lidava com jovens, eu dava alguma dedicação e não faziam, eu fazia tudo, porque eu não tinha paciência de esperar. Por eu ser muito imperativo. Né? Mas o tempo me fez aprender que eu tenho que respeitar o limite das pessoas, senão também elas não ganham vida. Né? E talvez o certo para mim não seja o certo dela, mas o que eu oriento, ela vai fazer no melhor dela, que é o certo na condição dela, desde que não fuja daquilo que for orientado. Ela só não pode fazer do jeito que ela achar melhor, né? Ou seja, de acordo com a sua vontade. Ela pode fazer, vamos colocar assim, do jeito que ela achar melhor para atingir o objetivo que foi traçado e orientado. Isso pode. Ela não pode fazer do jeito que ela acha que é o melhor para ela, de acordo com a vontade dela, de acordo com a visão dela. Porque senão, tudo que nós fizermos sai do propósito, sai da linha mestra que é Meixo Sama. Então, nesse contexto todo, nós temos que ficar muito atentos às atitudes que nós temos que tomar no nosso servir. A atitude que eu tenho que tomar não pode criar inferno na vida do outro dedicante. Por exemplo, se eu peço para os plantonistas trocarem os plantões com oração, isso tem um propósito, não é para encher linguiça, não. Agora, tem gente que troca com raiva. Então, você vai dedicar com raiva? Não dedique. Porque as pessoas, e não vem ninguém, viu? Dedicação com sentimento errado, não vem ninguém. Dedicação com sentimento correto, Meixo Sama e os antepassados ficam felizes de poder conduzir. Se a pessoa não prestar atenção nisso, ela vai quebrar a cara, porque o sentimento está errado. Tem uma outra passagem aqui que é muito interessante, que diz assim: o egoísmo gera cansaço. Egoísmo gera cansaço. Ele fala uma coisa interessante.
Quando você está dedicando, no começo vai com uma alegria danada, né? Depois a coisa vai meio que... As pessoas vão desanimando, você não pode contar muito com as pessoas vão desanimando, e você também vai desanimando, né? E quando você desanima, o capeta vai te abraça e vamos junto, né? Ele coloca um negócio interessante assim: tive a permissão de encaminhar muita gente. Entretanto, de uma certa época em diante, não conseguia fazer com que as pessoas me compreendessem, embora conversasse com elas e as visitasse para ministrar jorei. Recebiam graças, mas daí para frente não progredia um passo sequer. Tudo que eu fazia dava errado. Era inevitável ficar angustiado. Eu queria ao menos encontrar algo que pudesse servir de apoio para o meu espírito. E cheguei à conclusão de que, para um homem de fé, o primeiro sustentáculo do espírito é a sensação de saber-se protegido por Deus. E de que, embora tudo que faça não vá bem, Deus o protege sem jamais o abandonar. É uma sensação da qual não cogitamos quando tudo corre bem, mas que experimentamos profundamente nas horas difíceis. Observamos com atenção os acontecimentos ao nosso redor. Portanto, é importante encontrar um apoio espiritual em todos os acontecimentos, que muitas vezes vão passando despercebido. O nosso cansaço é eliminado quando conseguimos alegrar uma pessoa ou transmitir-lhe a nossa sinceridade. Entretanto, nós nos sentimos extremamente cansados quando tudo que fazemos corre mal. Caso isso se repita por muito tempo, perdemos o entusiasmo e chegamos até a pensar em desistir. Assim, a maior das nossas tarefas é saber como vencer o cansaço nos momentos difíceis. Conseguiremos vencê-lo quando estivermos sinceramente convictos de que Deus é quem está nos fazendo realizar esses exercícios religiosos. Ou seja, não tem para onde correr, tudo é Deus. Nós só conseguiremos vencer as dificuldades quando nós entendermos que a dificuldade veio porque Deus permitiu, para você tirar lições. A alegria veio por quê? Porque Deus permitiu para você tirar lições. Tudo são lições. Nada é castigo. Na nossa condição como sacerdotes, como missionários, nós temos que tirar sempre essa lição. Nada vem para nós para nos castigar. Vem para nós aprendermos. São lições para nós tirarmos. Se você usar ou entender como castigo ou repreensões, você não vai crescer. Não vai evoluir. Mesmo pessoas difíceis de dedicar, essas pessoas também têm algo para nos ensinar. E elas também têm que aprender a respeitar o nosso deixoi, o nosso servir. Não é porque eu estou triste, desanimado, frustrado, eu quero contaminar todo mundo com a minha tristeza e infelicidade. Ninguém é obrigado a concordar com a minha tristeza, não é? Ou viver no inferno que eu vivo. Mas isso magoa, isso fere. Não a quem está feliz, a quem é infeliz. Porque ela não suporta. Então essa infelicidade, ela quer contaminar todo mundo. Eu sou um desgraçado na vida. Quero que vocês também sejam iguais a mim. Para podermos chorar juntos. Uma pessoa que muda o sentimento e o pensamento, ela pode estar no lodo. Mas do lodo, ela pode virar uma flor de lótus. Não é? A flor de lótus nasce aonde? No lodo. Então nós temos que entender em tudo, enxergar em tudo o amor de Deus. Nada acontece por acaso, né? Uma coisa que a gente sempre fala, que quando você vai evoluindo espiritualmente, você vai mudando, naturalmente. Mas normalmente não é você que percebe essa mudança, quem percebe são as pessoas à sua volta. E ele fala a mesma coisa nesse livro, né? Através da prática dos ensinamentos. Porque também tem aquela coisa, não adianta você ler ensinamento de Meixo Sama e você não praticar. E uma coisa que eu estava pensando hoje, eu li aqui também. A forma não é importante. A forma de salvar, a forma de servir, ela não é importante. O importante é a essência da forma. Né? O modo como você vai fazer alguma coisa pode ser uma coisa maravilhosa para quem está vendo, mas se não tiver essência, se não tiver espírito, não diz nada. O segredo é a essência do seu servir, não é a forma. E ele fala a mesma coisa aqui. Incrível, né? Como é que está o nosso servir?
Pessoal que trabalha, todo dia vai sair de manhã cedo, vai para o seu trabalho, né? Muitas vezes vai com raiva, reclamando do salário, reclamando do chefe, reclamando do serviço, reclamando do tempo, reclamando do metrô, reclamando do ônibus, reclamando do carro, reclamando da marmita que está levando, reclamando da comida que vai comer, não é? Reclamando de tudo, reclamando de tudo. Ou seja, o seu servir no seu trabalho é horrível, deve ser horrível. Mas você quer aumento. Afinal de contas, você é uma pessoa que trabalha. Então você quer aumento. É o primeiro a reclamar. E é o primeiro nunca está pronto para fazer uma hora extra, alguma coisa quando precisa. Não na atual crise, não tem mais hora extra, né? Mas é assim. Mas na hora de reclamar por um aumento, alguma coisa, é o primeiro que está na fila. Então é o que mais merece. Na fé também, nós temos que repensar o nosso servir. Como é que eu venho servir? Qual é a minha alegria no servir? Eu transmito essa sensação para as pessoas que estão à minha volta? Eu tenho que transcender isso. Eu tenho que vibrar a fé. Mas não vibrar uma fé forçada. Vibrar uma fé sentida. Porque é a tua alma que está vibrando. Ué. Falei, nossa, o tempo passou que eu nem vi a hora passar. Quem caminha é Deus. Mas nós também temos que estar prontos para receber as pessoas. Enquanto nós não mudarmos o nosso sentimento, não vai receber as pessoas certas. Talvez venha muito volume, e volume não é interessante. Nós não nos preocupamos com quantidades. É a qualidade que é essencial. Não adianta ter 1000 pessoas que valem por 100. É melhor ter 100 que valha por 1000. Porque 100 encaminha 10 cada um, vamos colocar, vira 1000. Mas 1000 às vezes não consegue encaminhar um. Né? Então, nós temos que voltar a essa essência. Uma coisa que ele fala muito aqui, até falei para o pessoal Dilcinho hoje, sobre reunião do lar. Ele fala que também a Messiânica começou na reunião do lar nas casas de Meixo-Sama. E era verdade. Que passava para as pessoas, cuidava das pessoas, ministrava jorei. O que ele fazia? Ministrava jorei e ensinamento, não era? Daí nasceu uma igreja, a grande igreja. A arte do jorei nasceu como? Reunião do lar também. Por isso nós temos muito que focar nisso. E nos empenhar. E fazer reuniões do lar que transformem a vida das pessoas. E mostrar para as pessoas que através de uma reunião do lar, centenas de pessoas podem ter a vida salva. Então, eu conheço uma pessoa que com reunião no lar, hoje ela tem altar, ela encaminhou 47 pessoas só da família dela. Uhum. E todos, a maioria, todos são servidores, de um jeito ou do outro. Imagina o que ela trouxe de fora hoje no altar dela, né? Olha o que ele fala aqui, ó. O caminho mais curto para concretizar o objetivo de nossa igreja é contribuir para a paz mundial e para o aumento da felicidade humana. É conseguir que cada um dos fiéis supere todos os sofrimentos e assimile a alegria de professar uma fé abundante de gratidão e felicidade. Para cultivar e desenvolver essa fé, não há outro caminho a não ser empenhar-se pela formação de lar de luz. Lar de luz é uma casa que já tem imagem da luz divina. Né? Não considerarmos lar de luz aquele que estaciona na fé e restrita apenas a um membro da família, o qual pensa somente na sua própria salvação. O lar de luz é aquele em que pai e filho, marido e mulher, ou pelo menos 2 pessoas da família, buscam o caminho messiânico e ajudam-se mutuamente. Deve ser também um lar onde se entronizou a imagem da luz divina, onde se ora a Deus de manhã e à noite, e onde se vive em harmonia com os familiares não messiânicos. Além disso, deve ser um lar em que a fé se eleva do estágio que visa unicamente as graças para o estágio em que todos se empenham no servir, baseado no amor altruísta. A reunião que essas pessoas realizam num determinado local é a reunião do lar. As experiências de gratidão e alegria que nelas são relatadas e a ajuda mútua é que dão origem a outros lares de luz, fazendo expandir cada vez mais o círculo de luz. Por isso é preciso que os senhores se conscientizem de que é a atividade de pequeninos grupos que tem a força de definir o aperfeiçoamento e a expansão. Consequentemente, a reunião no lar não pode ser apenas uma reunião de pessoas amigas,
nem uma reunião para a troca de jorei ou para a explanação de lamúrias e insatisfações. É preciso que, imbuídos de alegria de fazer os outros felizes, somem reuniões no lar plenas de conteúdo, pois esse é o desejo de Meixo Sama. O que nós falamos sempre aqui? Não é impressionante? E eu não tinha lido ele antes. É o que mais a gente fala, então significa que nós estamos no caminho certo. É questão de tempo para as coisas começarem a acontecer com mais rapidez. Mas para isso nós temos que estar preparados. Cada um, no seu sono e no seu sentimento, querer servir e querer atrair pessoas. Senão nós teremos uma igreja que não é uma igreja, será um clube de encontro de amigos. Né? Nós temos que entender que a igreja é um ponto, um local de salvação de almas, de linhagens, de famílias. E através desse servir consciente, temos que orar profundamente no altar. Meixo Sama, pelo amor de Deus, me utiliza. Eu quero ser útil. Está com o lar sofrendo? Faça na sua casa uma reunião do lar. Até naquela situação. Olha, vê agora. Um núcleo semanal. Né? Na casa da minha irmã tem gente precisando, minha sobrinha está precisando e não aceita de jeito nenhum. Eu estou fazendo o que a ministra Cristina me aconselhou. Receber jurei por mim, por ela, por o nome da eliminação, fazer as coisas. Mas é só eu. Ninguém quer saber mais de nada em religião. Na verdade, só tem que fazer alguma coisa que faça despertar neles o desejo de querer ser melhor, ser igual à senhora. Como? Através da sua alegria. A senhora não pode lamuriar uma vírgula. A senhora não pode reclamar de nada. Só tem que estar sempre alegre. E nos momentos de tristeza, de dor e de sofrimento, tirar lições de esperança. Que algo vai melhorar, que algo vai mudar. É através do seu sentimento, da sua postura, que você vai mudar, quebrar esse ambiente. Porque também, lógico, recebendo jorei, mentalizando as pessoas, também é cômodo. Tem que também partir, é igual fome. Se eles estiverem com fome e com sede, a senhora pode comer e beber por eles, mas eles vão continuar com fome e com sede. A senhora está tentando jogar o quê? Vibração espiritual. Ministrando jorei, fazendo oração para que modifique a sua casa, a casa deles. Mas a senhora também tem que começar a soltar alguma coisinha que desperte a curiosidade. Para mudar. Tipo assim, uma pergunta, vocês estão felizes? Dá uma chance. Dê uma oportunidade para que Deus transforme seu lar. Véio. Tudo é questão de dar uma oportunidade para Deus. Na minha palestra, aqui fala uma coisa interessante, que às vezes nós, mesmos reverendos, ministros, temos que dar atenção às pessoas, qualquer tipo de pessoa, porque às vezes nós aprendemos com isso. Eu estava terminando minha palestra ontem do culto mensal, que vai chamar a inveja, a ganância e a mentira são irmãs em essência. Porque o ensinamento do mês chama-se gananciosos sem ganância. A inveja, a mentira e a ganância são irmãs em essência. Né? Aí a dona Alice me deu ela estava lendo um livro aqui e falou assim, nossa, ela escreveu e me deu, olha que coisa maravilhosa. Quando ela falou assim, nossa, dona Alice, cabe na minha palestra. Eu peguei o parágrafo inteiro e encaixou certinho no parágrafo que eu tinha escrito. Que nós temos que nos adequar à vontade de Deus. Mas todo mundo quer adequar Deus às nossas vontades. Né? Aí, até está lá. É muito cômodo para o nosso corpo, para a nossa vida, né? Mas ela é funesta para a nossa alma. Quando você quer fazer Deus de seu subordinado. Nós somos totalmente subordinados à vontade de Deus. Não tem como fugir disso. Mas a presunção e a arrogância é tanta que nós queremos fazer Deus nosso empregado. Né? E isso que temos que trabalhar. Para poder fazer com que se modifique isso. Né? Tem uma coisa interessante. Ó. Gratidão gera gratidão. Ligando-se a uma dedicação ainda maior. Ao mesmo tempo, a nossa fé é elevada e nossa sorte melhora e nos tornamos felizes.
A senhora dedica como... quando a senhora chegou aqui na igreja, dona Diva, a senhora dedicava em quê? Só no jorei. Não foi? Limpeza. De repente a senhora foi dedicar na oferenda, que é uma das dedicações mais importantes que existem. Não é? Depois a senhora começou também a dedicar nos cultos menores, tendo que ler ensinamento, tendo que falar, que já foi uma grande vitória, não foi? A senhora precisa tirar o que falta para a senhora agora é tirar um dia para a senhora ser responsável da igreja. A senhora já foi preparada para poder dedicar, preparada para poder falar. Agora está na hora de a senhora receber pessoas e falar, sem medo. É o passo seguinte da sua evolução espiritual. Assim, é ganhar uma condição tal que você não pode se acomodar. Tá bom assim, não tá bom assim. Não tá bom assim. Eu quero melhorar. Quanto mais a senhora melhorar no seu servir, mais a sua vida também prospera, porque tudo vai acontecer. É inevitável. Eu estou aqui dedicando. Tá bom aqui? Mas eu quero chegar aqui, eu quero alcançar um objetivo. Mas se eu não evoluir, não vou alcançar. Eu não vou alcançar. Para nós ministros, os desafios são maiores ainda. Como é que eu posso me qualificar? Como é que eu posso me elevar? Como é que eu posso? Já sou ministro, mas morreu aí? Pelo contrário. Tornar ministro é começar uma nova vida. Não é o fim de uma vida. É o início de uma nova era. Né? Então, aqueles que se acomodam, infelizmente, não dá para parar a obra divina, porque um mané quer ficar... eu vou pensar que eu estou... Meu amigo, ou vem, meu amigo. Não dá para esperar. Não é ser ruim. É um mal menor para um bem maior. Não é? Sabe, você tem que ter essa... Até falei hoje com uma pessoa, nesse ponto você tem que ser meio ganancioso, mas ganancioso de salvar almas, em querer encaminhar pessoas, as pessoas certas. Mas não somos nós que escolhemos as pessoas certas, é Deus. Nós temos até apenas que estar prontos para recebê-las. E outra coisa, quando você vai evoluindo espiritualmente, chega a um tal ponto que você consegue perceber a pessoa que tem missão ou não tem. Quando eu estava no Jorei Center São Lucas, era assim. Quantas pessoas eu falei, não, já dá uma aula de cuidados com o Ricário que está pronto para receber o Ricário. Eu fiz assim com um monte de gente. Né? Eu fiz assim com um monte de gente, é verdade. Eu falei, não, a pessoa está pronta. Você dá uma aula para ela de cuidados com o Ricário, que o resto ela vai se virar facinho. Vamos otorgar. Fiz assim com um monte de gente. E até hoje deve ter pessoas que estão na fé graças a isso. Como eu falei, não é a forma que salva, é a essência que salva. É a essência que salva. Né? Então, não podemos nos acomodar, porque a preguiça também gera o quê? Gera mácula. Mas no caso nosso, que temos uma consciência espiritual, vamos dizer assim, um pouco maior, porque nós estamos estudando constantemente ensinamentos, a cobrança é maior. Você ser um preguiçoso espiritual, cara, é caixão e vela preta. Como disse a Deus, tem uma fila de um lado lá, todo mundo quer a velinha na mão. É vela na mão, né, Deus? É igual a fila do INSS. Tem a fila a mais rápida anda aquela pessoa que está com a vela na mão. Já está partindo para o outro lado. E muitas vezes na fé, nós temos pessoas que já estão com a vela na mão. E não é de idade, não. É de espírito mesmo. Espírito fraco. Pessoas que já se entregaram, não têm força, não têm desejo de mudar. Então já morreram e não sabem disso. Estão com a velinha na mão lá. Minha vida não muda. Eu sou infeliz. Vai queimar a mão, negão. Ou vai queimar para você acordar, ou vai morrer mesmo. Então nós temos que chegar num ponto que eu posso ter 90 anos de idade, mas enquanto eu tiver força para levantar uma mão, um dedinho que seja, eu estou mostrando o olhinho a alguém que precisa. Sim? Né? Custa o que custar, eu tenho que tentar salvar. Igual a Bestema fala, mesmo que seja uma vida, mais uma vida, né? Temos que fazer a diferença de qualquer jeito, né? Quando você tem confiança no seu servir, não é que você é presunçoso, você confia porque Meixo Sama te deu as condições para isso, através dos ensinamentos.
E quando você adquire essa confiança, você tem proteção de Deus. Porque o Salmo diz num salmo: um filho de Deus querido e amado, no céu, vergonha inocente, na terra, com nada se amedronta. Então, essa convicção plena, ninguém derruba você. O que é seu, Deus deu para você de presente, por mérito, nem Satanás tira, que ele não tem força. E não é inveja de 1, 2 ou 3 que vai destruir teu caminho. Nós só fraquejamos naquilo que somos fracos. Naquilo que temos brecha. Seja no financeiro, seja no emocional, seja na saúde. Na saúde, mesmo você estando fraco, você pode servir. No financeiro, mesmo você não tendo sem dinheiro, você pode servir. Mas no emocional te ferra todo. Não é? O emocional tira teu chão. Porque é preocupação, é raiva, é revolta, é mágoa, é desespero. E como é que você vai ver a fé nessa hora? Porque você tá lá, tá aqui, ó, tá quase te afundando e você não aguenta mais, você quer desistir. E é nessa hora que talvez seja a grande mudança da sua vida. E muitos morrem. Morrem na essência, entendeu? Não em vida. Morrem na essência. Eu aprendi que as dificuldades têm que me fazer mais forte. Os ataques me fazem mais forte. Porque eu aprendi a direcionar o meu gá. Quanto mais raiva eu tenho, mais eu quero fazer. Isso não é por vingança, nem para mostrar que eu estou fazendo. É porque eu tenho necessidade de fazer. É como se você tivesse um tempo, um prazo de validade, vamos dizer assim, entendeu? O teu tempo, o teu bastão, a tua corrida é até tal ponto. Depois vai ter que passar o bastão para outro. Então eu tenho que correr o máximo, colocar a minha velocidade ao máximo, dar o meu esforço máximo, enquanto eu puder. E se você morre amanhã? Como é que fica? Alguém tem que pegar o bastão. E tem que continuar a correria. O que eu não posso é cair antes de entregar o bastão. Eu tenho que entregar o bastão para o próximo. Como é que eu vou dizer? Não seria sucessor, é assim. Eu tenho que cumprir minha missão da melhor maneira possível. Né? Para que eu possa entregar. Esse bastão é a missão, é a obra divina. A hora que eu tiver que morrer, tá aqui, vai embora. E tem que correr, negão. E corra. Não correr melhor que os outros, não é isso. É correr o máximo que você puder para fazer, para chegar, exatamente, o melhor. Quando todo mundo completar o seu circuito, a equipe venceu. Não foi um que foi melhor. Porque às vezes nessa corrida, um corre pouco menos, não tem tanta velocidade, mas o outro tem mais velocidade e supriu o tempo que perdeu. Porque é uma equipe. Agora, é como fala aqui também, chegou a hora de separar o joio do trigo. Ou você faz, não quer fazer, senta de lado, mas não atrapalhe. Se você não vai fazer nada, ensinamento de hoje. Atitude para trabalhar como instrumento de Deus. Se você não quer fazer nada, não atrapalhe. Se você quer fazer, vamos somar junto. Né? Então, tem que ter essa condição, porque aqueles que mais falam são os que menos têm resultado. E nesse processo todo, não há tempo para vacilo. É muito, olha, hoje é dia 30 de setembro. Parece que foi ontem que fizemos o culto mensal. Sábado agora já é culto mensal. Né? Quando a obra divina, vamos colocar assim, nós individualmente também somos uma obra divina. Porque nós temos a partícula divina. Nós temos vida. E nós estamos nos servir. Eu não posso ser omisso perante a vida, perante Deus, deixando o meu servir sempre relapso.
Eu não posso deixar que o meu servir fraqueje. Eu não posso deixar que o meu servir seja negligente. Porque um ato negligente meu pode fazer com que a vida seja perdida. Qualquer pessoa que passa por essa porta pode ser um mendigo, como ontem entrou, né? Ele estava aqui ontem, né? Não é mendigo, não sei se é. Eu ofereci um café e um bolo para ele, porque não dá para você ver. Eu chorei. É um senhor inteligente, o senhor Walter que vem aqui. Ele é inteligente pra caramba, aquele homem, né? Ajoelha aqui, adora beijar o seu Deus, né? O homem pega livro de ensinamento, ele pega livro de ensinamento para ler, fica lendo o ensinamento, vem, reza e vai embora. Nunca pediu dinheiro, né? Nunca pediu nada. E ontem ainda chegou aqui, né? Pegou um envelope de gratidão. Eu olhei assim, eu falei, o que será que ele vai fazer? Ele vai embora. Sim. Com a roupa toda suja, toda rota. Eu falei assim, seu Walter, tem café e tem bolo ali, se você quiser tomar café com a gente. Eu ofereci para ele. Não custa nada. Porque não adianta querer falar que quer salvar o mundo e ser racista, preconceituoso, né? Não dá. Quer dizer, então que só pode salvar quem é bonitinho, cheirosinho? A salvação, a mão ela é estendida para todo mundo. Fazem. Tem uma coisa que nós estamos vendo, até com relação a preconceito mesmo, dentro do que o meu sistema ensina, até com relação a homossexuais, casamento homossexual. Dentro das novas leis, nós temos que estudar algumas coisas aqui na arte do Jorei também. Não significa virar a casa da mãe Joana, não é isso não. Vai ter critério. Aí a pessoa fala, bom, mas isso é pecado antinatural, é isso, aquilo, outro. Não, dentro da lei divina é antinatural. Mas adianta ser um casal hétero, cheio de sacanagem, cheio de mentira, cheio de falsidade? E tem muito casal homossexual que é mais sincero e feliz do que muito casal hétero. Não é não? Criam filhos, são prósperos, e aí? É pecado ser feliz e próspero? Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, com o nosso sentimento. Quem julga é Deus. Eu não posso atrapalhar Deus. Não posso atrapalhar Deus. Né? Preconceito é sinal de falta de fé em Deus. Né? Tem uma frase que é assim, né? Cada um por si, Deus por todos, né? Isso aí é prova que a pessoa, isso aí é antimessiânico. Isso não é fé messiânica. Isso é a fé totalmente ateísta. Cada um por si, Deus por todos. Não tem fé nenhuma. Você que se dane. Mas você que se dane. Eu estou fazendo, né? O que adianta? Tem membros que agem assim, tem ministros que agem assim, reverendos que agem assim, pastores que agem assim, padres que agem assim, bispos que agem assim, papas que agiram assim, apóstolos que agiram assim, né? Nós todos somos sujeitos a isso. Todos, velho. O que vai fazer a diferença realmente é quem somos nós. O que estamos aqui? Qual é a minha missão? Tu lembra o título que eu falei ontem, que eu escrevi minha palestra? De novembro, que eu esqueci? Foi do Ubuntu? Não foi isso. Eu falei uma frase assim, eu vou fazer uma palestra com esse tema, para antepassados. Eu esqueci o tema. Acho que é para mudar. Né? Então assim, cuidado com as nossas atitudes. Boa vontade, o inferno está cheio. E Satanás só se aposta de quem tem uma falha de caráter gigantesca. Vaidade. Né? Então,
E uma coisa que eu acho principal também nós na fé messiânica, não mintam usando o nome de Meixo Sama. Isso é pecado e será cobrado. Sábado agora nós temos, sexta-feira, limpeza para o culto, desde manhã o nosso corre-corre, e sábado o nosso culto mensal em ação de graças, e no meio, e após o culto nós faremos reunião com os ministros, porque na semana que vem tem viagens missionárias, tem cultos de aniversário no Rio de Janeiro e Botafogo, em Arthur Nogueira, e em seguida eu viajo para Tocantins, e vamos que essa fé é maravilhosa, né? Eu acho que a arte do Jorei, ela tem alguma coisa diferente. O que é essa diferença na arte do Jorei, só as pessoas conhecendo e convivendo que vão descobrir. E tem um ensinamento do Meixo Sama que ele fala que a luz do farol não ilumina os seus pés, né? Os pés do farol. Muitas vezes as pessoas que estão aqui dentro não dão valor. E por isso eu não me preocupo. Eu tenho que fazer o melhor para quem quer ser servido, para quem quer receber essa graça. Quem não quer receber graça, vai continuar a sua vidinha, né? Seguindo sua vidinha, comendo a mesma grama, dando o mesmo mugidinho, balançando o rabinho para espantar as moscas. Não é comparando com vaca não, mas pode reparar, quando a vaca está no pasto, ela fica o dia inteiro comendo grama, não é? Balança o rabo para espantar as moscas, vai beber uma aguinha, deita e vai comer de novo e não muda. Mas o fim dela é um só, vai virar bife, né? Vai virar bife. Se você for uma vaca especial, você vai gerar matrizes. Se você for um touro especial, você vai gerar matrizes. Então nós temos que ser especiais. Nós não podemos ser gado. Todo mundo igual. Tá bom? O pessoal vai virar bife. Obrigado a todos. Ou carne de segunda, né? Obrigado a todos e uma boa missão.